vendedor e vendedoras, empreendedores de sucesso. Você já se perguntou por que transformar o ato de vender em um hábito? Será que vender precisa mesmo ser um comportamento automático? Muitas pessoas vendem em determinados momentos de suas vidas, seja por necessidade ou oportunidade, mas não necessariamente transformam a venda em uma prática constante, um hábito cotidiano. No entanto, assim como acontece com o hábito de estudar, transformar a venda em um hábito pode trazer inúmeros benefícios. Ao automatizar o comportamento de vender, você começa a reduzir o esforço que precisa despender para realizar cada venda. Consequentemente, consegue fechar mais negócios em um período de tempo menor, com menos energia e esforço. Imagine que você tenha o hábito de interagir com clientes ou de observar tendências de mercado. O esforço para fazer isso de maneira consistente será muito menor para você do que para uma pessoa que não tenha essa prática regular. Vender, como qualquer comportamento, pode ser automatizado, e a automatização reduz o custo cognitivo e emocional de realizar essa tarefa. Com o tempo, você consegue fazer isso com mais naturalidade e eficácia. Agora, para transformar o ato de vender em um hábito, é necessário compreender o processo por trás dessa automatização. Assim como no estudo, o processo de formação de hábitos depende de muitos fatores, inclusive da complexidade do comportamento. O ato de vender não é um único comportamento, mas sim uma série de atividades interligadas que vão desde o preparo mental até a execução de estratégias e negociações. Vender algo que você ama, por exemplo, pode ser muito mais fácil de automatizar do que vender algo que você não gosta ou que não acredita. Trazendo um segundo questionamento aqui para o vídeo, que é a motivação por trás da venda. Um dos elementos fundamentais para transformar o ato de vender em um hábito é a motivação. Se você não sente motivação para vender, o processo de criar esse hábito será muito mais difícil. A motivação atua como um combustível, ajudando a superar barreiras e desafios que surgem ao longo do caminho. Em contrapartida, quando a venda é feita com paixão, quando você está verdadeiramente engajado no que está oferecendo ao cliente, o processo se torna mais fácil e fluido. Essa motivação, entretanto, não precisa vir apenas da paixão pelo produto ou serviço, ela pode ser alimentada por outros fatores, como o desejo de alcançar objetivos financeiros, reconhecimento profissional ou o simples prazer de fechar um bom negócio. Muitas pessoas que não têm o hábito de vender podem encontrar dificuldade inicial para engajar-se em interações de vendas, especialmente quando envolvem situações de alta pressão. No entanto, quanto mais vezes esse comportamento é praticado, mais natural ele se torna. Um bom exemplo é o vendedor que, no início de sua carreira, sente uma grande dose de estresse ao abordar clientes ou fazer uma apresentação de vendas. Com o tempo, ele começa a desenvolver uma musculatura mental para lidar com esses desafios de forma mais tranquila, sem que o processo consuma tanta energia. Um outro item muito importante é automatizando o hábito de vender. Assim como ocorre com o estudo, a venda também é um comportamento que pode ser automatizado. A diferença está no tipo de barreira enfrentada durante o processo. Vender envolve interação humana, estratégias de persuasão e muitas vezes emoções que precisam ser gerenciadas. Cada cliente é único, cada negociação pode apresentar surpresas e a preparação mental é essencial para alcançar o sucesso. Quando você automatiza o ato de vender, significa que está acostumado a lidar com os diferentes elementos que compõem a venda, e desde o planejamento até a execução, passando pelo entendimento das necessidades do cliente, a criação de soluções personalizadas e a negociação final. Ao praticar isso continuamente, o cérebro começa a criar conexões que facilitam a realização desse comportamento no futuro. Pense no exemplo de um atleta. No início de seus treinos, os movimentos que ele executa são difíceis, exigem muita concentração e esforço físico. Porém, com o tempo e a repetição,
o corpo e o cérebro começam a se adaptar, tornando os movimentos mais suaves, precisos e eficientes. O mesmo acontece com o hábito de vender. Ao praticar, seu cérebro cria caminhos neurais mais rápidos, e os processos que antes eram complexos se tornam automáticos. Saiba lidar com as barreiras mentais e emocionais na venda. Vender não é apenas uma atividade prática, ela envolve muitos aspectos emocionais e mentais. Por isso, a automatização do hábito de vender precisa considerar a superação dessas barreiras. Quando alguém começa a vender, é comum enfrentar sentimentos de insegurança, medo da rejeição ou ansiedade em relação ao fechamento da venda. Esses sentimentos podem impedir que a venda se torne uma prática habitual. A superação dessas barreiras emocionais é um dos passos mais importantes no processo de automatizar o ato de vender. Assim como no estudo, é necessário treinar o cérebro para lidar com o desconforto inicial que surge em uma situação de venda. A boa notícia é que, com o tempo, esse desconforto diminui. Assim como a musculatura cresce e se adapta com o treino físico, o cérebro se adapta às pressões e desafios da venda, tornando-a mais confortável. Esteja sempre atento ao ambiente e os hábitos de venda. Outro fator crucial para desenvolver o hábito de vender é o ambiente em que você está inserido. O ambiente tem um impacto significativo na criação de hábitos, seja na venda, no estudo ou em qualquer outra atividade. Se você está cercado por pessoas que valorizam a venda, que discutem estratégias de negociação e que celebram o sucesso de cada negócio fechado, a probabilidade de você desenvolver o hábito de vender aumenta consideravelmente. Ao viver em um ambiente de vendas, as oportunidades de prática são constantes, e isso facilita a criação de um hábito. Da mesma forma que um atleta treina cercado por outros atletas, você pode se beneficiar ao se cercar de pessoas que têm a mesma mentalidade e objetivos relacionados à venda. Quando a venda é valorizada em seu círculo social ou profissional, você será encorajado a continuar aprimorando suas habilidades e a transformar a venda em um comportamento automático. A influência de outras pessoas no processo de formação de hábitos é significativa. Se você convive com vendedores de sucesso, é natural que comece a adotar comportamentos semelhantes, mesmo que de maneira inconsciente. O ambiente estimula a prática constante, o que leva à criação de novas conexões neurais que facilitam o comportamento de vender.